Olá, amigos! Mais uma vez estou animado demais para compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido através do estudo da vida do profeta Joseph Smith. E eu sei que eu prometi que ia falar sobre como era o bosque naquele dia em que Joseph foi orar, mas eu estava refletindo sobre Tiago 1:5. E o efeito desse versículo em Joseph, ao ler essa escritura e ao refletir sobre isso, eu lembrei de um um artigo que eu li na Ensign, que era a revista da Igreja dos Estados Unidos. Agora ela mudou para a Liahona, como temos em português. Mas em janeiro de 1995, o elder Dallin H. Oaks escreveu um artigo sobre a leitura das Escrituras e revelação, e quando eu li esse discurso, mudou muito para mim, sobre a maneira que devemos estudar as Escrituras, e ao refletir sobre a experiência do Joseph, e a minha experiência em ler esse artigo. E quero falar hoje sobre o que o Joseph experimentou com a leitura de Tiago 1:5. Refleti que às vezes nós, como santos dos últimos dias, somos como os pastores na época de Joseph Smith, onde pensamos que as Escrituras são a fonte da verdade, que é como os pastores acreditavam. E o Joseph descobriu, através de Tiago 1:5, que as Escrituras não são a fonte da verdade, mas que a fonte da verdade é o Senhor Jesus Cristo e também o Espírito Santo. Então, voltando para esse artigo na Ensign de janeiro de 1995, do elder Oaks, esse artigo é o melhor discurso ou artigo que eu já li na minha vida sobre como devemos estudar e ler as Escrituras. Que eu saiba, esse artigo nunca foi traduzido para o português. Então eu pedi a ajuda do Heron Polat, de Curitiba, e ele traduziu o artigo para mim. O Heron é parte da equipe que traduzia a aula do Vem e Segue-me do Taylor e Tyler a cada semana, que publicamos na Central do Livro de Mormon. E essa equipe é maravilhosa. São todos voluntários e Heron fez parte dessa equipe. Eu vou fazer algo diferente que nunca vi feito para o resto deste vídeo. Eu vou mostrar um trecho desse artigo. E você pode pausar o vídeo, ler o trecho, e daí pode começar o vídeo de novo e eu vou comentar no trecho que você acabou de ler. O que nos torna diferentes da maioria dos outros cristãos na maneira como lemos e usamos a Bíblia e outras escrituras é a nossa crença na revelação contínua. Para nós, as escrituras não são a fonte final de conhecimento, mas o que precede a fonte final. O conhecimento final vem por revelação. Eu quero contar uma história para você, de quando eu aprendi, quando eu fui ensinado desse princípio. Eu estava na minha missão, que foi de 1974 a 76, na missão São Paulo Norte. Nossa missão era metade da cidade de São Paulo e o restante do estado, a não ser a Baixada Santista. Então era bem maior que as missões hoje. Um dia eu estava lendo as Escrituras e um pensamento veio à minha mente. Sabe que é exatamente o que Joseph aprendeu. Que as Escrituras não são a fonte da verdade, mas sim o Espírito Santo e o Salvador Jesus Cristo.
e que são a fonte da verdade. E o propósito das Escrituras é de nos apontar ao Espírito Santo e ao Salvador. Eu senti que esse princípio era tão revolucionário que eu não devia compartilhar com ninguém, porque eu temia que as pessoas iam pensar ou que eu era louco, ou que eu pensava que eu sabia mais. E eu nunca compartilhei isso com ninguém, até eu ler esse artigo do Elder Oaks. E ele ensinou exatamente esse princípio. E eu acho que foi isso que o Joseph entendeu quando ele leu Tiago 1,5 e ele disse: jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela. Então isso impactou Joseph. Mais ainda, eu acho, do que me impactou. Mas ele pensou sobre isso muito, muito mesmo. Você já esteve numa aula na igreja e na aula toda você lê uma escritura e você sente o impacto daquela escritura muito forte. E você olha ao seu redor e parece que ninguém mais foi impactado tanto quanto você. Você já teve a experiência de ler um versículo que você já tinha lido muitas vezes na sua vida. Pela primeira vez, o versículo se abre para você e você entende de uma forma que nunca entendeu antes. É assim que nós crescemos em revelação. Como Joseph disse e como o presidente Nelson está dizendo hoje em dia, nós recebemos uma revelação do Senhor. A colocamos em prática, voltamos e relatamos ao Senhor e Ele nos dá mais. E aí o processo continua vez por vez, depois vez. É assim que crescemos em revelação. Se endurecermos nosso coração, rejeitarmos a revelação contínua e limitarmos nosso aprendizado ao que podemos obter pelo estudo e raciocínio sobre a linguagem exata do presente, nosso entendimento será limitado ao que a alma chamou de a parte menor da palavra. Se buscarmos e aceitarmos revelação e inspiração para ampliar nosso entendimento das Escrituras, perceberemos o cumprimento da promessa inspirada de Nefe, de que aqueles que buscam diligentemente terão os mistérios de Deus. Eles serão desvendados pelo poder do Espírito Santo. E tenho o mesmo comentário que eu tive do último trecho. É assim que crescemos em revelação. Ao lermos e interpretarmos as Escrituras, mesmo se não houvesse revelações adicionais a serem adicionadas ao cânone publicado, um cânone aberto ainda seria uma parte essencial de nossa crença e prática na leitura das Escrituras. Acreditamos que as Escrituras, que são as revelações do passado, não podem ser compreendidas sem a abertura para revelações do presente. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive várias vezes agora. A experiência é a seguinte: eu estou lendo as Escrituras e de repente eu sou tocado muito forte e aprendo algo que eu nunca entendi antes. E eu paro, eu reflito, eu pondero. E tenho uma experiência maravilhosa com as Escrituras. Daí eu continuo a ler. No próximo dia, ou até naquele mesmo dia, eu quero refletir e quero lembrar o que foi que eu fui ensinado. E volto para procurar o que eu li antes que me tocou tanto e não consigo achar nas Escrituras.
mas eu acabei de ler faz pouco tempo. Se eu sei exatamente onde eu estava lendo, mas eu não consigo achar o trecho que me tocou tanto. Eu ficava angustiado, ficava chateado demais por não lembrar onde estava isso. Depois que isso aconteceu algumas vezes, eu entendi finalmente por que isso estava acontecendo. Era porque o que me tocou tanto não estava escrito nas Escrituras. O que me tocou foi que eu fui ensinado diretamente do Espírito Santo. E eu pensei que era algo que eu li, mas não foi. Foi uma revelação ou inspiração direta. Às vezes penso que um dos segredos mais bem guardados do reino é que as Escrituras abrem a porta para o recebimento de revelação. Isso acontece porque a leitura das Escrituras nos coloca em sintonia com o Espírito do Senhor. A ideia de que a leitura das Escrituras pode levar à inspiração e à revelação abre a porta para a verdade de que uma Escritura não se limita ao que significava quando foi escrita, mas também pode incluir o que essa Escritura significa para o leitor hoje. Ainda mais, a leitura das Escrituras também pode levar à revelação atual sobre qualquer outra coisa que o Senhor deseja comunicar ao leitor naquele momento. Não exageramos quando dizemos que as Escrituras podem ser um urim e tumim para ajudar cada um de nós a receber revelação pessoal. Já pensou? Ter um urim e tumim pessoal para carregar contigo durante o dia seria legal demais, não é? É isso que as Escrituras podem ser para nós. E porque acreditamos que a leitura das Escrituras pode nos ajudar a receber revelação, somos incentivados a ler as Escrituras repetidas vezes. Dessa forma, obtemos acesso ao que nosso Pai Celestial deseja que saibamos e façamos em nossa vida pessoal hoje. Esse é um dos motivos pelos quais os santos dos últimos dias acreditam no estudo diário das Escrituras. Como eu comentei antes, você já leu algo que tinha lido muitas vezes. E essa vez toca o seu coração muito forte. E por quê? Porque você está preparado para aprender em um nível mais alto. Não é que a Escritura mudou, mas é que você está mais preparado. Outro motivo para a leitura repetida das Escrituras é que muitas das profecias e passagens doutrinárias das Escrituras têm vários significados. O Salvador afirmou esse fato quando disse a seus discípulos que o motivo pelo qual ele ensinou a multidão em parábolas foi que isso lhes permitiu ensinar os mistérios do reino dos céus, embora não os revelasse à multidão. Suas parábolas tinham múltiplos significados ou aplicações de acordo com a maturidade espiritual do ouvinte. Elas tinham uma mensagem para crianças e estudiosos do Evangelho. O Salvador ensinou assim durante o ministério completo dele. Já pensou poder ser um professor tão perfeito assim sempre? É isso que eu desejo, mas estou longe disso hoje. Que maravilha! Poder ter um comentário direto do Senhor sobre o que ele quis dizer, quando ele inspirou um homem a escrever algo. Isso seria maravilhoso e podemos ter essa experiência. A abordagem dos santos dos últimos dias é diferente. O professor Hugh Nibley esclarece isso em seu ensaio Os Profetas e as Escrituras. Ele observa que os homens se enganam quando pensam por um momento que pode ler a Escritura sem nunca acrescentar algo ao texto ou omitir algo dele. Pois nas sábias palavras de Saint Hilaire, a Escritura consiste não no que se lê, mas no que se entende. Consequentemente, ele continua, à leitura da Escritura devemos sempre ter um intérprete.
Ele conclui, a questão não é se alguém deve ou não adicionar a palavra da Escritura. Milhares de volumes de comentários eruditos já fizeram isso, mas se tal adição virar pela sabedoria dos homens ou pela revelação de Deus. Repito o que eu acabei de falar. Que maravilha poder ter um comentário direto do Salvador sobre o que ele quis dizer. E podemos ter isso. Um problema com os comentários é que seus autores às vezes se concentram em apenas um significado com exclusão de outros. Como resultado, os comentários, se não usados com muito cuidado, podem iluminar o significado escolhido e correto do autor, mas fecham nossos olhos e restringem nossos horizontes a outros significados possíveis. Às vezes, esses outros significados menos óbvios podem ser os mais valiosos e úteis para nós ao procurarmos compreender nossa própria dispensação e obter respostas para as nossas próprias perguntas. É por isso que o ensino do Espírito Santo é um guia melhor para a interpretação das Escrituras do que até mesmo o melhor comentário. O presidente Spencer W. Kimball disse aos membros da igreja que estava convencido de que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, deve descobrir as Escrituras por si mesmo. Quando fazemos isso, podemos obter revelação. Se dependermos apenas de nosso próprio raciocínio ou da erudição ou comentários de outras pessoas, nunca obteremos o entendimento que só pode vir por revelação. Pessoas nessas circunstâncias ficarão para sempre, com o que a alma chama de a parte menor da palavra. Nós descobrimos as Escrituras, como falou o presidente Kimball, ou quando começamos a receber revelação pessoal sobre elas. E cada um de nós pode ter essa experiência. Esse artigo escrito pelo Elder Oaks nos ensina que, através das Escrituras, podemos ter a revelação pessoal diretamente do Senhor. Meus amigos, eu peço com toda a minha alma, com todo o meu ser, e que cada um de vocês leia as Escrituras de tal forma que vocês possam receber inspiração diretamente do Espírito Santo. Isso não vai acontecer todos os dias, mas ao ler e repetidamente, dia após dia, verão que às vezes isso acontece com vocês e muda tudo em suas vidas. Então, por favor, leiam as Escrituras como o Joseph leu. E vocês também podem ter essa experiência. Então, é isso. Eu prometo que no próximo vídeo vamos voltar ao Joseph e contar mais histórias dele. Aliás, como eu falei no último vídeo, vamos falar sobre como era o bosque no dia em que Joseph foi orar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Até a próxima vez.